queria cumprimentar a nossa população do Mato Grosso do Sul, dizer que é um prazer estar aqui no MS Notícias, podendo falar com a nossa população. A respeito da questão da educação, eu vejo como uma das maiores prioridades, e isso nós daremos uma importância muito grande no nosso governo. Até porque a educação é o que forma o cidadão, forma o jovem, e nós temos que ter essa valorização. O ensino em tempo integral, nós pretendemos fazer até 2019, no final do nosso governo, 50%, que funcione no estado todo de uma forma ampla, que dê condições do jovem, que é o futuro do nosso estado, de ter condições de se preparar, né? Quando a gente diz melhorar a educação, passa por todos os setores, na questão da infraestrutura, na questão do aparelhamento, de dar condições tecnológicas para que os professores possam dar uma aula com dignidade. E o restante do tempo que não está em sala de aula, eu acho que é ali que nós temos que trazer o aluno presente na escola, junto com sua família, envolver a família, que muitas vezes só foca no aluno. A família é a célula da sociedade. Se nós trazemos o pai, a mãe, os outros irmãos dentro da sala de aula, dentro do colégio, nós vamos estar preparando verdadeiramente. Para que isso aconteça, nós temos que também valorizar o servidor, valorizar o professor. No nosso governo, nós vamos estar implantando o piso nacional para 20 horas, para que dê dignidade aos professores, dá condições a eles também de poder fazer sua atualização, fazer sua especialização, mas de forma remunerada. O aluno precisa de um ensino cada vez melhor, mais atualizado. E isso, para acontecer, tem que ter o professor também preparado. Não adianta nós passarmos 20 anos sem dar uma qualificação para esse professor. Só que ele necessita realmente de um preparo, mas que ele também não deixe sua família ao léu, né? Ele tem que estar sendo remunerado. Discutir todos os planos, o Plano Nacional de Educação, através dos professores, dos sindicatos, dar oportunidade deles opinarem. Um governo não pode ser um governo que vá buscar voto, que vá na sua ansiedade pedir o benefício de se eleger e depois esquece as categorias. Eu acho que a educação merece um tratamento melhor, e também, para que seja melhor, nós temos que valorizar o servidor público estadual, que é muito forte. Eles estão aí preparados, muitas vezes com vontade de trabalhar, de auxiliar, e não tem condição nenhuma. Nós vamos trabalhar também na questão da qualificação rural, né? Nós temos as escolas rurais, nós temos falta de infraestrutura. Muitas vezes os prefeitos não têm condição de fazer o transporte dos alunos, aí o Estado tem que estar bem presente, tem que estar junto, auxiliando, direcionando, acompanhando verdadeiramente de uma forma muito ampla. Da mesma forma que nós vamos ter que trabalhar a questão das universidades. A UEMS vai ter prioridade no nosso governo, vamos discutir levá-la para todo o estado de Mato Grosso do Sul, em várias regiões, para podermos qualificar, formar esses jovens no ensino que tenha mão de obra na sua região, né? Hoje eu falava sobre a questão médica. Nós temos que fazer com que o aluno, o estudante de todas as regiões do nosso estado tenha ali sim condições de fazer uma faculdade de medicina, que aí nós vamos estar resolvendo a falta de médicos, desde que o médico de Paranaíba, de Coxim, de Corumbá, de Três Lagoas, de qualquer região do nosso estado, tenha oportunidade na sua cidade ou na sua região de poder fazer uma faculdade, se formar e viver com dignidade nessa região. Investindo no mínimo que a Constituição determina. Os 25% que são estabelecidos para a educação, na grande maioria das vezes, não são priorizados pelo governo do estado, né? Aqui no caso do Mato Grosso do Sul, não se faz diferente. E apoiar grandemente. Vou dar um exemplo. Costa Rica está em primeiro do índice do IDEB. Como é que ela conseguiu ser uma cidade pequena, com poucos recursos? Priorizando a questão de gestão. O meu município, que eu sou vereador e tenho muito orgulho de ser, Corumbá, nós ficamos quase em último nessa escala. E nós temos a segunda arrecadação do estado. Significa que o governo do PT, que está lá presente, não tem priorizado essa questão da educação. Então o governo do estado tem que fazer os repasses à altura, cobrar, claro, transparência
com que o dinheiro seja realmente aplicado com seriedade, com transparência, com firmeza, dando autonomia para que cada direção escolar, para cada município, tenha condição de, com os recursos, numa monta muito maior do que é repassado hoje, seja aplicado em retorno para a nossa população, principalmente a questão do ensino fundamental, do ensino médio, e também criar caminhos para a formação superior. Mas isso se faz no repasse. Os governos às vezes aplicam, no caso do Estado, às vezes não tem nem aplicado o mínimo exigido pela Constituição, mas é priorizar. A educação e a saúde são duas coisas importantes, né? Que vai dar a formação para esse aluno no futuro. Então nós temos que pegar o dinheiro do Estado, dinheiro dos nossos impostos e fazer efetivamente uma aplicação nesse sentido. O que falta é gestão. Nosso governo vai priorizar as pessoas, até porque isso é uma das metas do Partido Progressista a nível nacional, e que as pessoas tenham a prioridade e qualquer administração seja voltada para ela. Vou te dar um exemplo, eu sou muito questionado em algumas entrevistas por não ter patrimônio, né? Olha o conceito, né? Às vezes o repórter, em vez de questionar quem tem patrimônio de 3, 4, 5, 30 milhões, como acontece no Estado, eu sou vereador há 3 mandatos, presidi a Câmara Municipal de Corumbá de 2011 a 2012 e sempre usei da premissa de que nós devemos usar da honestidade e que o dinheiro público ele tem que ser tratado com mais seriedade do que o da gente, né? Se nós estamos recebendo uma missão, o gestor público ele não é dono do dinheiro, ele está ali naquele momento, naquele período, com o poder delegado pela nossa população que lhe votou, que deu o cargo, para que faça a coisa certa. No caso da saúde não é diferente. No caso da saúde nós precisamos descentralizar a saúde, isso todo mundo fala, mas ninguém faz, nós vamos fazer. A descentralização significa inverter o processo que vem sendo feito até hoje. Nós temos 3 etapas: atenção básica, a média complexidade e alta complexidade. A atenção básica é nos municípios, nos pequenos municípios, nos grandes municípios, aqueles postos de saúde, os CRS, onde realmente a população é atendida. Alguém passa mal em casa, ou tem uma febre, ou tem qualquer sintoma que necessita de um médico, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar o atendimento perto da sua casa. Chega lá, não tem médico. Quando tem um médico, ele não fica o período todo. E se está lá e é um bom médico que atende a população, não tem um raio-x para fazer o diagnóstico, não tem uma ultrassonografia, não tem absolutamente nada. E quando o médico atende e consegue, depois de um sacrifício muito grande, fazer o encaminhamento para que busque o remédio, não tem o remédio, né? Então o que nós temos que fazer? Inverter a ordem, colocar na atenção básica equipes realmente para atender no município. 80% nós atenderemos lá na ponta. Esses 20% são os casos mais graves, que é a questão da cirurgia, a questão do exame mais complexo que não tem, e para isso nós vamos estar montando em cada município do nosso estado, que seja polo, como Corumbá, como Dourados, como Três Lagoas, Campo Grande e a região de Coxim, hospitais regionais equipados com toda a infraestrutura para que possa, assim, quando os casos detectados nos municípios ao entorno, exigir uma necessidade de um especialista, ele poder procurar esse centro, mas não ter que viajar às vezes 400, 500 quilômetros para chegar até a capital, sobrecarregando a estrutura médica daqui de Campo Grande, né? Isso foi feito pelo prefeito Alcides Bernal. Essa questão da segurança pública é outra questão importantíssima que nós precisamos desenvolver no Estado. Segurança pública não se faz só com policiais e com efetivo, né? Ela é muito ampla, principalmente aqui no Mato Grosso, que nós temos 400 quilômetros de divisa, fronteira seca, com 2 países, né? A Bolívia e o Paraguai, e fazemos divisa também com 5 estados da federação. Nós precisamos trabalhar a questão da visa, né, dos produtos vegetais que vêm de outros países, animais, ao contrabando de gado, contrabando de mercadorias. Isso é muito importante. Nós precisamos valorizar os policiais, né, seja civil ou seja o militar, né, dar condições de que ele possa estar atuando, equipar verdadeiramente a polícia militar com viaturas,
com armas. Muitas vezes os nossos soldados saem para a rua com 357, disputando, né, lutando, expondo sua vida em risco ali, com bandidos altamente equipados e numa luta desigual. E valorizar esse servidor. O servidor tem que ser valorizado. Essa questão dos delegados, no nosso governo, jamais interferiremos no inquérito que é o que o delegado está fazendo. A sociedade cobra uma explicação. Nós precisamos dar a esse delegado autonomia. Doa quem doer, né? Se quem for mandante, quem tiver envolvimento, que responda e que assuma a sua responsabilidade. Agora, nós não podemos deixar que um delegado que está fazendo uma investigação por interesses escusos seja retirado do processo. Isso no nosso governo não vai acontecer de forma nenhuma. A polícia militar, civil, polícia científica vai ter toda a autonomia. Nós vamos fazer com que eles possam sim fazer o trabalho, porque a sociedade espera isso. Eu acho que a sociedade quer resposta para tudo o que acontece, né? Principalmente na área do crime. Na região de fronteira, nós vamos trabalhar muito fortemente com o governo federal para que ajude a fazer esse patrulhamento, instale postos nesses 400 quilômetros em diversas localidades, que seja patrulhado, fazer um patrulhamento ostensivo, usemos helicóptero, né, para poder fazer esse patrulhamento. No caso, nós temos o Civão, o governo federal tem que estar mais efetivamente. Preciso que a população eleja deputados federais e estaduais de renovação, que tenham compromisso, até porque não adianta só ter um governo se o legislativo, seja ele estadual ou federal, não esteja comprometido. Eu vou te dar um exemplo. A questão do desenvolvimento do Estado passa também pelas famílias. O Estado é constituído por células. E a primeira célula que tem é a célula da família. Se nós não tivermos um trabalho muito forte com assistência social, aliás, quero mandar um recado para os assistentes sociais do Estado, se preparem que vocês vão ter uma missão das mais importantes, fazer o levantamento, o acompanhamento. Nós vamos fazer vários concursos, vamos contratar muitos assistentes sociais através de concursos, para que a gente possa, assim, estar de bairro em bairro, de casa em casa, identificando, fazendo com que as famílias possam ter um tratamento diferente, para que a gente possa fazer uma justiça tributária, reduzindo os impostos que hoje são exorbitantes no Estado, principalmente essa questão do ICMS, que massacra, que humilha o comerciante do Estado, e é ele o grande gerador de impostos do nosso Estado. E isso nós precisamos fazer de imediato. No início do nosso governo, nós já vamos, na transição, estar fazendo um estudo com as melhores cabeças, para que a gente levante, detecte, para fazer com que as empresas que estão investindo no Estado, que virão investir no Estado, façam a sua parte social também. Se todo mundo der a contribuição, nós vamos estar resgatando vidas, vamos estar resgatando a dignidade de muitas famílias, seja na questão da moradia, seja na questão da escola, mas acompanhando de perto. Fazer com que a Universidade do Estado, a UEM, esteja mais presente nas aldeias, nas regiões dos municípios onde estão localizadas essas aldeias indígenas, valorizá-los, até porque são seres humanos, são os primeiros habitantes do nosso Estado, e estão ali esperando que o governo faça parte dele. Pegar a Agraer, que é uma instituição de assistência técnica que hoje só serve para caber de emprego, valorizar os servidores, né, seja os agrônomos, seja os veterinários, toda a equipe da Agraer, e fazer com que eles, qualificados, preparados, atualizados, vá às aldeias desenvolver projetos e fazer com que as linhas de crédito cheguem até essas pessoas, para que eles possam mudar de vida para melhor, né? Incentivando, fazendo projetos de moradias nessas aldeias, fazendo com que o ensino nas aldeias seja também de qualidade. Nós temos hoje, na Universidade Federal em Aquidauana, 100 alunos se formando, eles mesmos vão dar aula para os indígenas, vão preservar a sua cultura, vão conseguir saber, ter conhecimento para produzir mais, mas isso o Estado não pode ser omisso. No nosso governo jamais seremos omissos. Vamos acompanhar, vamos estar discutindo com a FUNAI, vamos estar discutindo com as lideranças indígenas, os caciques, a comunidade toda, para ir identificando o que há de melhor. Eu acho que qualquer governo, durante a sua gestão, tem que estar visitando, não é só em momento de campanha, tem que estar
os 4 anos em todos os locais, ouvindo a comunidade, porque essa é a função do governo, ouvir, trabalhar pelas pessoas e dar resposta. Pode ter certeza absoluta que nós faremos nessa questão também agrária, onde a União muitas vezes não resolve, exigiremos, e por isso é importante eleger os deputados federais do PP, para que nós tenhamos uma discussão para uma indenização justa aos fazendeiros também. O Estado vai lá, desapropria e muitas vezes paga a União e muitas vezes paga esse fazendeiro em TDA, resgatável em 20 anos, da terra nua. Nós temos que fazer com que a terra nua e a infraestrutura que há nessas áreas sejam indenizados à vista em dinheiro. Aí com certeza nós resolveremos, desburocratizando e fazendo a coisa com mais rapidez, evitando o conflito, sempre intermediando e buscando a paz pacífica para todos os cidadãos, seja indígenas ou seja os fazendeiros. A ferrovia é uma questão importantíssima, até porque ela é um meio de transporte mais barato, que leva um volume muito maior. Eu acho que nós temos que priorizar, exigir do governo federal e exigir da LL, a concessionária, que melhore, porque só vai sucateando. Nós precisamos fazer com que a bitola da ferrovia seja mais larga, que as pontes, a extensão toda, os trilhos sejam melhorados, fazer os portos secos em municípios e em regiões que podem estar melhorando esse transporte. Na questão da hidrovia, o Rio Paraguai é um fluxo muito grande e que há dificuldade em grande parte do ano por falta de dragagem dos pontos críticos. Nós vamos estar acompanhando junto ao governo federal, exigindo, né, inclusive sobre a ponte do Rio Paraguai, que precisa de uma infraestrutura muito melhor, abandonada. A segunda vez agora que bate uma chata do Paraguai, porque o governo do estado não cobrou do governo federal que fizesse essas intervenções, colocando antes dos pilares aquela estrutura que se bater, bate na estrutura e não bate no pilar. Precisamos também cuidar das nossas rodovias, né, preparar para o escoamento da produção e sinalizar. Nós temos andado bastante, o estado chega a ser vergonhoso os trevos dos nossos municípios que não sinalizam, não marcam, não direcionam o turista, não direciona quem não conhece a região naquela questão da sinalização. É importante dizer que nós precisamos sim ter pessoas, e isso nós temos no Partido Progressista, pessoas preparadas para todas as áreas, principalmente nessa área do transporte, está conversando, está fazendo levantamentos e aplicar num governo um trabalho sério, um trabalho transparente que vai dar qualidade de vida a quem produz o estado, acima de tudo a quem produz, que precisa dessa infraestrutura, e o governo passa a ser muito omisso e sempre foi omisso. A cultura é uma questão importantíssima que nós vamos priorizar no nosso governo. Aliás, já começamos essa discussão, nós vamos fazer exemplo do que Alcides Bernal fez em Campo Grande. Foi o primeiro prefeito de uma capital a ter a coragem. O Partido Progressista é o partido das pessoas que têm coragem. E eu tenho coragem. Nós vamos investir aqui no estado 1,5 do orçamento. Alcides Bernal investiu 1 no município de Campo Grande. Coisa inédita, para valorizar a nossa cultura do estado. Nós temos artistas potenciais que não são valorizados. Chega-se o cúmulo de vir os shows para a nossa capital, para nossa cidade do interior, e criado um palco do lado menor para os artistas da terra. Ora, nós temos artistas valorosos que fazem sucesso a nível nacional, tipo Luan Santana e tantos outros que se projetaram, Almir Sater, sem apoio dos governos, vão por mérito próprio porque alguém auxiliou. Nós precisamos fazer com que os artistas da terra sejam valorizados em todas as áreas, seja cultural, seja artista plástico, seja cantor, todas as áreas nós temos que priorizar, identificando em cada município, fazendo levantamento nos 79 municípios, dos potenciais de cada um, né? Seja da sua história, seja de todas as áreas que alguém possa se destacar. Nos municípios há pessoas fantásticas e há situações fantásticas, festas culturais, como a minha cidade, Corumbá, nós temos um carnaval muito rico, né? E às vezes pouco incentivado pelo próprio governo do estado. Temos o São João, em Anastácio nós temos a festa da farinha, em São Gabriel nós temos o porco no rolete. Então assim, cada região precisa ser identificado o seu potencial, aquilo que tem de melhor. O estado sim, fazer com recursos, autonomia. No nosso governo eles terão quase 200 milhões
em 2013, usar as pessoas, dar oportunidade para quem é da área dirigir essa situação, né? Se é cultura, vou fazer a Secretaria de Cultura do Estado, da mesma forma que nós faremos a Secretaria do Turismo. Nós não vamos trabalhar com fundação, vamos dar questão vamos dar estrutura de secretaria e dar recursos para que quem entende, quem vive disso, quem é do meio, possa sim estar auxiliando e dirigindo uma cultura muito valorizada por todo o nosso estado. Então, eu sou paulista, nascido no interior de São Paulo, na cidade de Monte Aprazível. Mudei-me para Campo Grande junto com a minha família em 1982. Nós viemos para cá, fui bancário durante um período, trabalhei aqui em Campo Grande e em outros estados da federação. Trabalhei em Rio Branco, no Acre, ali fui presidente dos sindicatos bancários, aqui também participei. Acho que a militância já vem desde essa época. Depois me transferi para Corumbá, onde eu fui comerciante durante 16 anos. Ali me casei com Regina Panovich, tenho 2 filhos, Leonardo e Ludmila. Leonardo com 13 anos, a Ludmila com 7. E acabei ficando para Corumbá. Me formei em Direito, sou advogado e tenho atuado muito forte nessa questão social, auxiliando a comunidade, tentando fazer a justiça social de verdade. Iniciei na vida pública em 2000, participei da campanha em 2000 como candidato a vereador, não fui eleito. Aí fui eleito em 2004, reeleito em 2008, 2012, presidi a Câmara Municipal de Corumbá em 2011, 2012, e sempre com o foco de que as pessoas devem ter a prioridade. Eu acredito que nós podemos transformar a vida das pessoas através do trabalho, através da honestidade, através da dedicação, sem medo de fazer as coisas, desde que elas sejam corretas, desde que elas sejam necessárias e voltadas principalmente para as pessoas. Tenho como ídolo Pelé, né? Eu acho que uma pessoa que veio de origem humilde como a minha, né? Eu sou filho também de trabalhadores rurais e que se destaca não por dinheiro, por recursos, se destaca pela vontade, pela ansiedade, pelo inconformismo de ver as coisas acontecerem de uma maneira às vezes tão triste quando poderia ser diferente. Eu acredito que nós podemos transformar. Tem também como ídolo Roberto Carlos, que é um cantor que faz sucesso no mundo todo, né? E merece o respeito, merece a nossa dedicação pela história de vida e pelas canções que tem. Acho que são pessoas que deixam sua marca, passam pela vida, estão fazendo a sua parte, e acho que isso que é importante. Eu quero fazer isso pelo Mato Grosso do Sul, deixar a minha contribuição, a contribuição do trabalho, a contribuição da perseverança, para que possamos sim, as nossas famílias, nossos filhos que virão no futuro, ter cada vez mais oportunidade num estado rico, fantástico, como o Mato Grosso do Sul.